Então, agora a gente vai para a última parte da nossa aula. A gente vai aprender a transformar energia. Vou dar exemplos simples, tá, gente? Depois eu vou mandar exercícios no grupo e tal, para que vocês treinem isso. A ideia dessas aulas é fazer uma geralzona nos conceitos e nas contas mais fáceis. Então, a gente chama isso aqui de sistemas conservativos. Ou seja, a gente não tem atrito, a gente não tem resistência do ar, a gente vai brincar de transformar uma energia na outra. Ok? Vamos dar um exemplo simples, um que eu dei ali na aula na parte passada da aula. A aula passada é ótima, né? Mania de professor, né? Porque geralmente em uma aula dá para chegar até ali. Depois, na próxima aula, aí eu já começo com sistemas conservativos e tal, nas aulas presenciais. Por isso que eu, né, falei aula passada. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Imagina que você vá arremessar um corpo para cima com uma certa velocidade. Então ele saiu do chão aqui, ele está começando a ganhar altura, mas ele está tipo assim a 1 milímetro do chão. Então ele não tem nenhuma velocidade assim, nenhuma altura expressiva não, tá? Então aqui, ó, ele possui uma certa altura, uma certa velocidade. Vamos chamar de 20 metros por segundo. Aí o problema fala assim, qual a altura máxima que esse cara vai atingir? Um corpo é arremessado verticalmente para cima e com 20 metros por segundo de velocidade inicial. Qual a altura máxima que esse corpo atinge? Aí você vai tentar pensar, né? Tipo, nossa, qual fórmula é mesmo para calcular essa altura máxima lá da cinemática? Não precisa pensar nessas fórmulas complicadas da cinemática. Por quê? A gente sabe que na altura máxima a velocidade dele é zero. Mas por quê? Porque se não fosse zero, não seria a altura máxima. Ele sobe até um certo ponto onde ele para e depois começa a cair. Então, aqui, como a gente está em sistemas conservativos, a gente vai lembrar que no início, a energia mecânica inicial dele, como ele está no zero de altura, é energia cinética somente, porque ele não tem potencial gravitacional e ele não tem potencial elástico. E no final, como a velocidade dele é zero, a energia mecânica dele é simplesmente uma energia potencial gravitacional. Como a gente está trabalhando com um sistema conservativo, a energia mecânica final, o valor dela, é igual à energia mecânica inicial. Ou seja, quem é energia mecânica final? Energia potencial gravitacional. A gente lembra daquela parte, daquele slide passado, daquela tela passada, que energia potencial gravitacional é mgh. E a gente lembra que energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Então eu posso igualar mgh, que é a energia mecânica final, a energia mecânica inicial, que é mv ao quadrado sobre 2. Olha que bacana. Por que eu nem informei para vocês a massa desse corpo? Porque qualquer corpo arremessado para cima com 20 metros por segundo vai chegar na mesma altura. Não depende da massa. Então, a gravidade. O exercício vai te dar, vamos supor que ele já tivesse dado aqui, né, a gravidade para baixo, lógico, sempre. E gravidade existe, não estamos trabalhando com teorias de pseudociências de terra plana, por exemplo, né? Então, a gravidade é 10. A altura eu não sei, é justamente o que eu quero calcular, qual é a altura máxima. Eu sei que a velocidade inicial dele é 20 e eu vou dividir por 2. Ou seja, 10h é igual a 400 sobre 2. 10h é igual a 200. H é 200 dividido por 10. Ou seja, o H é 20 metros. Se você usar as fórmulas da cinemática, você vai chegar no mesmo resultado.
certo? Inclusive, você pode fazer o contrário também. Vamos supor que ele fala, um corpo foi solto de uma certa altura. Com qual velocidade ele chega instantes antes de tocar o solo? Você faz o contrário. Você faz energia potencial gravitacional virando energia cinética. Certo? Vamos dar um outro exemplo. Aquele que eu falei de um corpo subindo um morro. Então, ele está aqui. Esse corpo está aqui, com uma certa velocidade. Vamos supor que ele está vindo com 5 metros por segundo. Então, 5 é ruim, porque é um número que divisão por 2 ele é ruim. Vamos colocar 8 metros por segundo. Certo? Aí ele sobe o morro. Vamos colocar aqui que esse morro tem 2 metros de altura, pouquinho. E ao subir esse morro, ele continua se movendo. Lembra que a gente está trabalhando só com sistemas conservativos, hein, galera? Então não tem perda de energia mecânica. Depois de subir esse morro, com qual velocidade ele vai estar se movendo? A gente sabe que essa velocidade é menor do que 8, mas quanto? Né? Bom, energia mecânica inicial dele é igual a uma energia cinética. Né? A gente vai colocar que a altura zero está aqui. Ó. Então, são 2 metros a partir do referencial que eu coloquei ali embaixo. E a energia mecânica final dele é uma certa energia potencial gravitacional, porque ele subiu um morro, mais o que restar para ele de energia cinética. Então, vou chamar de linha, só para não ser a mesma. Ok? Como a gente está trabalhando com sistemas conservativos, a gente sabe que energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Ou seja, aqui no começo ele tem uma certa massa, uma certa velocidade ao quadrado dividido por 2, que é nesse caso, e lá no final ele possui energia potencial gravitacional, a mesma massa, vezes a gravidade, vezes a altura, mais a energia cinética dele, certo? Isso aqui, ó, fica energia cinética, que é a inicial, é igual a energia potencial gravitacional, mais o resquício de energia cinética que ele manteve lá. Então, vai ser M, vou chamar, é V', né? Vamos colocar aqui um linha, que é a energia, a velocidade final dele. Então, vai ser V' ao quadrado, dividido por 2. Olha que bacana, eu não preciso da massa também. Porque todos os termos têm massa, então eu posso cortar. O que vai restar? Velocidade inicial, 8 ao quadrado dividido por 2, é igual a g, vamos usar o mesmo g de antes, que é 10, vezes a altura que ele subiu, que é 2, mais a velocidade final dele ao quadrado, chamei de velhinho, sobre 2. 8 ao quadrado, 64, dividido por 2, é 32. 10 vezes 2 é 20, mais v' ao quadrado sobre 2. Passa o 20 para o lado de cá, ele vai passar subtraindo. Vai sobrar 12. Vai ficar 32 menos 20. É igual a v' ao quadrado sobre 2. Passa o 2 para cá, ele vai passar multiplicando, já que ele está dividindo. Vai sobrar 24, é igual a v' ao quadrado. Então, v' é igual a raiz quadrada de 24. V' é igual a, vamos ver quanto que dá mais ou menos a raiz quadrada de 24. 4,9 aproximadamente, tá? Então, aproximadamente 4,9 metros por segundo. Ou seja, parte da velocidade dele, entre aspas, virou altura. Parte da energia cinética que ele tinha virou energia potencial gravitacional. Para isso acontecer, ele precisa perder velocidade. A velocidade dele, que era 8, virou quase 5.
para que ele conseguisse subir a uma certa altura. Certinho? Alguma dúvida nesse? Vamos supor, galera, então, que a gente tem um corpo de 2 kg se movendo a 10 metros por segundo. E ele vai colidir com uma mola. Eu vou colocar que essa mola tem uma constante elástica de 100 newtons por metro. Ao colidir com essa mola, ele vai bater na mola e empurrar ela. A mola vai frear esse corpo aos poucos, né? Ou seja, vai chegar um momento em que a gente vai estar nessa situação. Em que a mola vai estar toda comprimida e o corpo ele vai estar parado. Que momento que é esse? É o momento em que toda a energia cinética daquele corpo foi convertida em energia potencial elástica. O corpo vem com uma certa energia mecânica inicial, que é uma energia cinética, colide com a mola vai sendo comprimida de um certo tamanho X, até que esse corpo pare. É lógico que se a gente tiver num sistema sem atrito, depois que a mola for comprimida, ela vai voltar a empurrar o corpo. Mas qual é a compressão máxima que esse corpo vai gerar nessa mola? Porque no final do meu sistema, a energia mecânica final desse sistema é simplesmente uma energia potencial elástica. Então vai haver uma transformação de energia cinética em energia potencial elástica, né? Porque a gente sabe que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Então, ó, energia mecânica final, né, tem o mesmo valor que a energia mecânica inicial. Quem é a energia mecânica final? Potencial elástica. A gente lembra que a energia potencial elástica é kx² sobre 2. E a energia cinética é mv² sobre 2. Então, vamos igualar. A final é kx² sobre 2. E a inicial é mv² sobre 2. Aqui o que a gente pode cortar é só o sobre 2. Beleza? Então, o K vale 100, o exercício deu aqui para a gente, o exemplo que eu criei, vezes x², o sobre 2 foi cortado, né? É igual a massa, que é 2, vezes v², que é 10. Eu coloquei 10 aqui, 100 aqui, porque eu já sabia que dava para cortar. Porque o 100 eu corto com 10². 10² é 100, está multiplicando por 100 dos dois lados. Então, a deformação máxima que essa mola vai ter é raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,4 metros. Então, para que essa mola consiga frear completamente esse corpo, ela vai ter que ser comprimida de 1,4 metros. Entenderam aí o raciocínio dessas transformações de energia? Alguma dúvida? Então, eu espero que vocês tenham entendido os conceitos básicos do que é energia, como identificar qual tipo de energia um corpo tem, dentro da energia mecânica, como identificar se o corpo tem energia cinética, potencial gravitacional ou potencial elástica, e saber calcular essas energias e transformar essas energias de uma para outra. Ok? Um abraço para vocês, galera. Até a próxima aula.